por razões que têm a ver com a estabilidade que deve presidir aos orçamentos familiares, nós faremos o pagamento em duodécimos, como esteve previsto desde o início, de um dos subsídios, e pagaremos o outro em novembro, como era tradicional. Portanto, o Governo irá cumprir aquilo que são as decisões dos tribunais, e neste caso do Tribunal Constitucional, processando os dois subsídios deste ano. Se acha que a Troika deve continuar a funcionar como funciona, ou se deve haver mexidas, como defende o Presidente? E a propósito de Troika, pergunto se é normal acontecer o que está a acontecer na Grécia com a televisão e a rádio. Bem, são coisas que não têm Eu nada sei, a ver uma porque com a é outra. pergunta, eu sei. Mas, em primeiro lugar, eu não conheço as declarações do Sr. Presidente da República, portanto não vou pronunciar-me sobre as matérias que não conheço. Mas acha que a Posso Troika dizer, funciona bem? e já o disse publicamente, em primeiro lugar, que no nosso relacionamento com a Troika não tem sido um relacionamento fácil, mas tem sido suficientemente bem sucedido para que, em resultado disso, nós tivéssemos já, por duas vezes, em momentos importantes, flexibilizado metas que são importantes para a política orçamental e, portanto, para o esforço de recuperação do país. Significa que, apesar destas divergências que vão aparecendo entre as instituições que compõem a Troika, nós temos conseguido, apesar de tudo, no caso português, que o programa vá sendo flexibilizado de modo, digamos, a não ser contraproducente. Se nós tivéssemos de nos fixarmos nos limites originais que tinham sido fixados, teríamos de ter níveis de contração da atividade económica e de contração da despesa pública muito superiores àqueles que temos. E isso não seria vantajoso no processo que nós estamos a fazer. Mas essa abertura existiu no caso português. Se agora nos deslocarmos, digamos, do nosso caso em concreto e nos fixarmos na forma como estas divergências públicas têm vindo a ser reveladas a propósito da Grécia, que todos sabem, trata-se de um caso muito particular no contexto europeu, eu julgo, apesar de tudo, que é um prejuízo para toda a gente que as instituições da Troika se coloquem no plano público com divergências tão grandes. Porque isso gera, evidentemente, instabilidade, gera incerteza nas pessoas, em particular na Grécia, mas também nos mercados de uma maneira geral. E, portanto, eu esperaria que as instituições da Troika tivessem um comportamento de esforço para se colocarem de acordo quanto às questões principais, de modo a evitar esta incerteza e esta desconfiança que pode ser originada nos mercados financeiros quanto à forma como os programas estão a ser executados. Os irlandeses, os portugueses, têm feito esforços imensos para conseguir fechar estes programas de assistência e conseguirem realizar o ajustamento económico que é necessário. E, portanto, precisam do respeito das instituições internacionais. E merecem o respeito das instituições internacionais. Porque esse esforço é um esforço muito grande. Ora, se as instituições se colocam no plano público, é verdade que não foi a propósito geral, mas se se põe no plano público a assumir muitas divergências quanto a estes programas, aquilo que se passa é que depois os investidores começam a ter dúvidas sobre se os programas na Irlanda ou em Portugal também não conterão desvios importantes ou erros que minem a confiança dos mercados. Esse risco é real? Ora, esse risco eu espero que seja ultrapassado. É um risco real, mas eu espero que seja ultrapassado. Quer o governo irlandês, quer o governo português têm mostrado no contacto permanente que fazem com os investidores toda a disponibilidade para mostrar os resultados que têm sido alcançados, a flexibilidade que se tem vindo a adquirir, o apoio que os nossos parceiros têm mostrado, nomeadamente com a extensão dos prazos para pagamento dos empréstimos que nos foram concedidos. Isso é muito importante e representa uma diferença muito grande com o que se passou na Grécia. Mas, claro, ajudaria que as instituições da Troika evitassem este espetáculo público de estarem a dar motivos que podem suscitar a desconfiança dos mercados. Mas posso dizer que cá é conhecida a decisão do governo português, uma vez que não foi possível encontrar um entendimento dentro da comunicação para, como estava previsto no programa do governo, se alienar um dos canais e manter o outro para serviço público, na medida em que as condições de mercado não favorecem nesta altura essa decisão. O que ficou decidido foi prosseguir com a reestruturação da RTP, de
modo a garantir que, a partir de 2014, o Orçamento de Estado não transfira nem mais €1 para o orçamento da RTP. E, portanto, ela deverá fazer o seu planeamento estritamente na base da taxa do audiovisual que é cobrada. E é assim que nós estamos a planear as coisas e é assim que elas estão. Para manter o regime da manter. Já tem uma data predileta para as